Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora vamos falar um pouquinho sobre um tema que é, assim, ele sempre existiu, mas ele ganhou um pouco mais de popularidade agora, que é o sistema multi-tenancy. O que é esse negócio? Como que funciona na prática, na teoria? O que é isso, esse negócio de multi-tenancy? Vamos lá. Ele teve um aumento de popularidade, esse termo, com a chegada dos SaaS. Então, hoje em dia, vamos criar um SaaS para isso, um SaaS para aquilo, etc. Enfim, então, junto disso, vem técnicas de criação de SaaS. E uma delas que a gente aplica é o multi-tenancy. Agora vamos entender, não só eu vou te explicar o que é, como que funciona, e a gente vai criar na prática um sistema multi-tenancy agora, nesse vídeo aqui agora, tá? Para você entender na teoria e a prática juntos bonitinho. Então, um vídeo bem completinho para você. Então, vamos lá. Ó. Multi-tenancy, se a gente olhar para o nome, eu vou explicar o que é, tá? Se a gente for olhar para o próprio nome, multi-tenancy, o nome tenancy vem de tenant, tá? Que basicamente, se eu traduzir a grossíssimo modo, é inquilino. Tipo o inquilino que mora na casa, né? Enfim. Então, o que isso tem a ver? O que isso explica? Nada. Mas agora vamos exemplificar um pouquinho, que aí vai fazendo um pouco mais de sentido para você, tá? Então, olha só. Vamos supor, tá? Que eu quero criar um Instagram multi-tenancy. Então, o Instagram é um exemplo que você já conhece, já sabe como é que funciona, né, de forma geral. Então, eu quero criar um Instagram multi-tenancy. E é aqui que vem o primeiro erro nesse próprio exemplo, tá? Que o pessoal comete, que é achar o seguinte: beleza. Multi-tenancy é quando eu tenho vários usuários, entre aspas, acessando aquele sistema, e aí quando eu acesso através do usuário X, o sistema se comporta e aparece, até visualmente falando, de uma forma. Quando eu acesso através do usuário Y, enfim, aparece de uma outra forma, mas é o mesmo sistema. Isso é um multi-tenancy? Sim e não. Aqui que vem o detalhezinho que faz essa divisão, tá? Seguinte, o Instagram, por exemplo, eu tenho lá a página do feed, certo? Se eu acesso através da minha conta, por exemplo, vai aparecer um feed lá. Então, uma lista de postagens, etc., para aquele meu usuário. Se eu acesso através de um outro usuário qualquer, aquela mesma página, o feed, ela vai aparecer outros posts para aquela pessoa que está logada, certo? Isso caracteriza um sistema como sendo multi-tenancy, já que eu tenho uma página, um sistema, né? Tipo assim, uma página lá, a home, por exemplo, a página do feed, e ela funciona de forma diferente dependendo de quem está logado. Não, isso não é multi-tenancy. Isso simplesmente é um sistema que tem múltiplos usuários. É um sistema multi-user, basicamente, tá? Então, como é que dá um exemplo agora do próprio Instagram, se ele fosse multi-tenancy, como é que seria? Então, vamos lá. Agora sim que você vai entender, tá? Então, vamos supor que o Instagram, ele vende agora para você criar o seu próprio globo, a sua própria bolha, um Instagram bolha dentro do próprio Instagram. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que a empresa X, tá? A empresa X contratou o Instagram para ela criar essa bolha. E aí o que o Instagram fez? O Instagram criou uma bolha, ou seja, criou um Instagram para a empresa X. Meio que um Instagram interno, né, da empresa X, tá? Então quando você acessa, o sistema é azul. Quando você acessa, você pode cadastrar lá vários usuários, os usuários logam, interagem entre si, tem o post, feeds, enfim, todo o processo. Então tem toda uma bolha ali que é fora do Instagram, tá? É um Instagram, mas ele é isolado para a empresa X. Então, acessou através do link da empresa X, por exemplo, o sistema fica verde, tem o cadastro de usuários, com interação, enfim, todo o funcionamento normal do Instagram, tá? Depois eu tenho a empresa Y. A empresa Y, ela contratou também o Instagram para fazer a mesma coisa, a bolhazinha, e o Instagram criou uma bolha só para a empresa Y. Então, quando eu acesso através do link da empresa Y, por exemplo, o Instagram, que é um sistema só, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando é um sistema só. Ele aí fica verde e eu tenho lá cadastro de usuários, enfim, que interagem entre si, etc, tudo mais. Todo mundo dentro daquela bolha da empresa Y. Então, por exemplo, os posts da empresa Y, que estão lá dentro da empresa Y, não vão aparecer na empresa X. São duas redes sociais diferentes, apesar de serem o mesmo sistema. Aqui que vem o detalhe legal, tá? Então, como é que acontece? Eu tenho posts, por exemplo, que só vão aparecer
nessa bolha da empresa X, eu tenho posts que só vão aparecer na bolha da empresa Y, certo? E aí, inclusive, a empresa Y fica todo verde, o Instagram dela, e o Instagram da empresa X fica todo azul. Então, todos os usuários que logam no Instagram através do link na empresa X, por exemplo, todo mundo é tudo azul, enfim, tudo mais, tá? Então, com esse exemplo dá pra gente entender um pouquinho melhor essa diferença. Então, não é simplesmente porque eu tenho vários usuários, eu tenho um multi-tenancy. Não. Eu tenho que ter inquilinos diferentes. Então, eu tenho, tipo assim, eu tenho que ter sistemas isolados diferentes, só que, na verdade, dentro, no código, é um só sistema rodando. Legal? Então, é tipo assim, eu tenho um servidor só, e aí a empresa X acessa esse servidor, ele fica azul, ele só mostra os posts, usuários, etc. da empresa X. O sistema Y, ou a empresa Y, melhor dizendo, né, acessa esse mesmo servidor, só que aí para eles fica verde, os usuários deles, enfim, tudo mais, tá? Então é tipo assim, um sistema camaleão, que ele se transforma dependendo de como você acessou esse sistema, tá? Isso sim é um multi-tenancy. Agora vamos entender na prática. Deixa eu vir para cá, ó. Estou aqui com o meu VS Codezinho aqui e eu vou fazer uma explicação. Ainda é teórica, mas ela é já bem mais grudada na prática e a gente vai fazer o nosso sisteminha multi-tenancy na prática para você entender na teoria e na prática como que funciona. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o sistema XYZ, tá? Esse é o meu sistema e ele é multi-tenancy, tá? Então, como é que funciona na prática esse processo? Seguinte, quando, por exemplo, eu tenho aqui o domínio, vamos supor que eu tenho um domínio aqui chamado sistema xyz1.com, tá? Ele está apontando para o servidor 123. Aqui está o IP do servidor, é 123. Ok, vou até botar IP 123. Eu tenho um outro domínio que é o blá-blá-blá.com, que está apontando para o IP 123. Eu tenho aqui um outro domínio que é o, sei lá, taparonteclado.com, que está apontando para o IP 123. Ou seja, o que é que eu tenho em comum aqui? Eu tenho um servidor, ó, servidor IP 123. E eu tenho 3 domínios diferentes apontando para o mesmo servidor, tá? Isso aqui é o começo de uma das alternativas para se criar um sistema multi-tenancy. Então, se eu acesso o sistema através desse domínio, ele vem aqui para esse IP, o que é que vai acontecer? Esse IP, ele vai ver quem foi que acessou, ou melhor, como foi que ele foi acessado. Ah, beleza, ele acessou através desse domínio aqui. Então, isso significa o quê? Que o sistema, ele vai ficar verde, ele vai mostrar os usuários cadastrados naquele sistema lá, que ele vai mostrar, enfim, as informações do sistema lá para aquele domínio lá específico, tá? Esse cara a gente chama de um tenant. Então eu tenho no caso aqui 3 tenants, né? 3 inquilinos nesse meu sistema. Ok. Se eu acessei pelo blá blá blá, mesmo processo, né? Então, sei lá, o primeiro aqui, o sistema xyz1.com, ele fica verde, o blá blá blá, o sistema fica azul, e esse tá para um teclado, o sistema fica vermelho, por exemplo, tá? Eu tô dando exemplo de cores porque fica mais fácil da gente compreender, fica mais didático, tá bom? Então, essa não é a única forma de eu acessar o sistema XYZ e ele ser multi-tenancy e ter vários inquilinos. Essa é uma das mais populares, tá? Que são domínios diferentes ou subdomínios, tá? Pode ser subdomínios também, acessando um mesmo lugar, e aí quando ele acessa esse mesmo lugar, esse servidor aqui, ele vai identificar quem acessou e a partir de quem acessou, ele funciona de forma diferente, tá? Como eu falei, a gente vai fazer isso na prática aqui, tá? Uma outra forma de você criar um sistema multi-tenancy, que não necessariamente envolve você ter vários domínios diferentes. Você pode ter um só. Então, forma 2. Essa aqui seria a forma 1, tá? Então, a forma 2 é tipo assim. Eu tenho aqui o domínio sistema xyz.com, padrão, tá? E aí, o que que acontece? Eu coloco aqui um barra e ponho aqui, sei lá, cliente 1. Depois eu tenho aqui domínio sistema xyz.com barra cliente 2. E domínio sistema xyz.com barra cliente 3. Eu posso ter assim,
Eu posso ter subdomínios desse domínio aqui, mas aí se caracteriza mais com a forma 1, tá? Então, tipo assim, seria algo como assim, cliente 1.sistemaxyz.com, né? E aí eu tenho aqui o cliente 2.sistemaxyz.com, certo? Então, e assim sucessivamente. Eu tenho essa forma aqui, que é através do próprio link eu já identifico quem é o cliente que eu estou acessando. É uma forma um pouco mais simplória, certo? De eu fazer esse processo, mas o próprio sistema XYZ vai identificar, tá? Então, tem aqui cliente 1, então foi esse cliente que acessou. Tem aqui cliente 2, foi esse cliente que acessou, tá? Então, por exemplo, vamos supor que esse sistema aqui, ele tem um cadastro de usuários para acessar aquele sistema, enfim, tudo mais. Então, eu acessaria sistema.xyz.com/cliente1/users, por exemplo. E aqui do mesmo jeito, ó, /users/users. Isso daqui iria para a tela de cadastro, de listagem no caso, né, de usuários, certo? E aí quem identifica qual cliente que está acessando? Esse primeiro item aqui. Legal? E eu ainda tenho outra forma. Então, por exemplo, forma 3. Essa aqui é um pouco mais avançada em termos técnicos, tá? Então, por exemplo, se você sabe criar uma API, você vai entender um pouco mais fácil isso daqui. Mas eu vou tentar ser didático, tá? Então, vamos supor que eu estou criando uma API multi-tenancy. Então, uma API que vários clientes, né, podem acessar. Então, seguinte, minha API vai ser o seguinte, sistemaxyz.com vou botar aqui até um APIzinho, api.sistemaxyz.com/users. Então, uma aquisição get para esse carinha aqui, ela vai retornar para mim a lista de todos os usuários cadastrados no sistema. Ok. Só que esse sistema é multi-tenancy, então eu tenho 1000 usuários que só funcionam, que são do cliente 1, eu tenho 1500 usuários que são do cliente 2 e eu tenho 30 usuários que são do cliente 3, ok? Então, quando eu acesso isso aqui, eu quero mostrar, primeiro, eu quero ter uma forma de identificar quem é o cliente que eu estou acessando, tá? Algumas formas, tem várias formas de fazer isso. Uma delas é eu vim aqui e nos headers eu posso, por exemplo, mandar alguma coisa aqui nesses headers. Ou coloco um header personalizado, ou eu uso o authorization, por exemplo. Então, mando aqui um authorization com o cliente 1, por exemplo. Então, a URL ela é a mesma. Só que no cabeçalho da requisição, eu mandei alguma informação que vai identificar aquele cliente. Tudo bem? Então, o ponto é, vou até copiar aqui, ó. Copiar aqui 3 vezes, já que são 3 sistemas, né? Então, cliente 2 e aqui cliente 3. Então, o ponto é o seguinte, eu tenho que ter alguma forma, quer seja na URL, quer seja no domínio, quer seja mandando algum cabeçalho específico, enfim, não importa a forma. Eu quero que você entenda que, entendendo a teoria de como que funciona, você aplica na prática de infinitas formas diferentes. Só citei 3 aqui, de milhares que tem, tá? Então, o importante é, eu vou acessar um sistema e eu tenho que sempre ver uma forma de identificar qual cliente, qual tenant está acessando aquele sistema. Porque aí sim eu tenho controle sobre as coisas, tá? Ok. Vamos agora para a explicação número 2, a última, que é, entre aspas, teórica, mas é necessária, e aí a gente vem para a prática, tá? Então é o seguinte, banco de dados, pode ser que seja o que ficou bugando, né, na sua cabeça, que é o seguinte, tá, eu tenho um sistema, eu tenho lá o cliente 1, que ele tem 1000 usuários, como você falou, o cliente 2 tem 1500 e o cliente 3 tem 30 usuários. Onde que fica esses usuários? Eu tenho um banco de dados para cada cliente, e aí o sistema identifica, foi o cliente 1 que acessou, então eu acesso o banco de dados do cliente 1. Foi o cliente 2, eu acesso o banco de dados do cliente 2. E assim, enfim, deu para entender, né? Então, essa é a forma de ser feita? Pode ser. Essa é uma das formas de serem feita, mas não é a mais utilizada, não é a mais popular quando se fala de um sistema multi-tenancy, tá? Como é que funciona geralmente? Então, eu tenho aqui, ó, vou botar aqui 2 opções. Podem até ter mais de 2 opções, tá? Essas são as mais populares, as 2 mais populares, que é um banco de dados
com a mesma estrutura. Então, todos os bancos de dados vão ter a mesma estrutura, tá? Mas são bancos de dados diferentes para cada cliente, para cada tenant, ok? E a outra opção é um banco de dados único, um só banco de dados, com flags para cada cliente. O que é que significa esse flags para cada cliente? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma tabela que armazena os usuários do sistema, tá? Então, eu vou ter lá o ID do usuário, o e-mail dele, a senha dele, enfim, várias outras informações lá do usuário, certo? Uma das coisas que eu vou ter que ter obrigatoriamente é identificando, beleza, esse usuário aqui, ele pertence a qual cliente, a qual tenant. Então a gente vem para cá e além do ID, por exemplo, do usuário, eu vou ter aqui um ID do tenant. Então, me dê aí o usuário, o sistema, o cara acessou o sistema através do cliente 1, por exemplo, dependendo de como foi que ele acessou. Se foi usando a forma 1, a forma 2, a forma 3, enfim, não importa. O cara acessou, eu identifiquei que ele acessou através do cliente 1. O que é que eu faço? Me dê aí todos os usuários em que o ID do tenant é o do cliente 1. E pronto. Ele só vai vir, o sistema vai ter lá, sei lá, eu disse que um usuário tem 1.000, outro tem 1.500 e outro tem 30, certo? Então, 1.000 com 1.500 dá 2.500, com 30, 2.530. Então, essa tabela de usuários ela vai ter 2.530 registros. Exatamente. Todo mundo junto, exatamente. Só que 1.000 usuários vão ter o ID tenant do cliente 1, 1.500 usuários do cliente 2, 30 usuários do cliente 3. Então, quando eu acesso pelo cliente 3, só vão aparecer 30. Apesar de que lá no banco tem 2.530, mas só vão aparecer 30. Por quê? Porque eu acessei pelo cliente 3, então só vão aparecer os dados do cliente 3. Legal? Aqui você pode se perguntar, bom, parando para pensar, eu acho, vou até voltar para cá, parando para pensar, eu acho que essa opção de eu ter vários bancos de dados para cada cliente, ou seja, ou melhor, um banco de dados para cada cliente, ela me parece um pouco mais segura, porque fica um negócio um pouco mais separado, fica, tipo assim, um banco de dados de usuários vai ter lá os 1.000, o outro vai ter 1.500, o outro vai ter 30 e assim fica todo mundo separado, bonitinho. Sim, de fato, fica mais separado, talvez vai ter uma maior segurança, né? São bancos de dados diferentes, enfim, tudo mais. Então, um problema eventual que aconteça em um sistema, em um banco de dados, não vai afetar os outros bancos de dados, certo? Mas, contudo, todavia, geralmente se opta pelo um banco de dados só com flags para cada cliente. Por quê? Isso torna o sistema mais inseguro? Assim, de certa forma, sim. Porque, tipo assim, sei lá, alguém conseguiu invadir o banco de dados e deletou todos os usuários. Então, todos os seus clientes perderam todos os usuários. Basicamente isso, certo? Ou então, algum bug no sistema malucão, loucão aí, fez com que ele listasse todos os usuários em vez de listar só os daquele cliente. Então, deu problema? De fato, deu problema. Aqui que vem a boa engenharia. A forma como você faz o sistema é que vai delimitar se essa segurança vai se tornar, se esse problema, entre aspas, de segurança, vai se tornar uma vulnerabilidade real ou se é simplesmente, assim, tipo assim, um potencial mais pouco provável, certo? Então, sistemas multi-tenancy, eles precisam ter backups constantes. Por quê? Se der algum problema, é um banco de dados só, por exemplo, tá? Então é um banco de dados só, ele vai ter todos os clientes com problema. Então, deu problema, todos os clientes vão ter o problema, tá? Então, qual o benefício disso, então? Você deve estar se perguntando. O benefício é muito simples. Quando eu tenho um sistema multi-tenancy, por exemplo, e eu faço uma atualização nesse sistema, todos os meus clientes recebem essa atualização automaticamente. Todo mundo recebe a atualização ao mesmo tempo. Eu não preciso ir, no cliente 1 está no servidor X. Então eu vou lá e boto a atualização. O cliente 2 está no outro servidor. Vou lá, mando a atualização. E aí sai atualizando 300 milhões de servidores. Com o sistema multi-tenancy, eu atualizo o servidor e todos os clientes recebem essa atualização ao mesmo tempo. Com certeza você já deve ter acessado algum sistema que você recebeu um e-mail, sei lá, o sistema foi atualizado. Você acessou lá e
já estava lá, tudo bonitinho, atualizado para você, certo? Então, muitos sistemas multi-tenancy usam um banco de dados só e usam um servidor só. Claro, como eu falei, isso é apenas a teoria, tá? Então, na prática, você pode ter um banco de dados com um outro banco de dados espelhando ele, para você ter um backup ali em real time, né? Dois bancos de dados diferentes, um espelhando o outro, e aí deu problema nesse, o espelho assume, e aí você não perde nenhum dado. Backups a cada X tempo aí, X minutos, X segundos, X horas, X dias, enfim, não importa. Então, backups constante, aconteceu alguma coisa, pega o backup, botou, voltou, já era, ninguém nem viu nada, certo? Então, são medidas de segurança das mais diversas possíveis que você pode ter para melhorar esse tipo de sistema. E claro, quanto maior o sistema fica, mais medidas de segurança você vai ter. Então você vai ter o próprio servidor espelhado em diversas localidades, tá? Para ter um ping melhor, tipo assim, se você tem clientes no mundo inteiro. Você tem que ter um servidor na América, um servidor na Ásia, um servidor na Europa, e todos eles são espelhados. Então você faz a atualização, ele atualiza em todo mundo, enfim, tem todo processos mais avançados para sistemas mais complexos, tá bom? A teoria simples é essa. Agora, vamos vir para cá. Vamos agora fazer um mini sisteminha na prática, criando um sistema multi-tenancy para você pegar toda essa teoria que a gente viu até agora, trazer ela para a prática, tá bom? Então vamos lá, ó. Pegar o terminal aqui e eu vou criar, vamos abrir aqui, vou entrar na área de trabalho, a pastinha projetos, e eu vou criar um sistema aqui. Eu posso criar um sistema com Node, com PHP, com Laravel, com React, mas com Next, né, que tem back-end, enfim. Então, eu posso criar com qualquer tecnologia que eu quiser, tá? Vamos criar aqui para ficar mais didático. Eu vou conseguir explicar para você alguns conceitos chaves e importantes na prática. Então, vamos criar aqui um projeto em Next, tudo bem? Então, ó, Create Next App. Vou criar aqui um projetinho. Ele vai me perguntar o nome. Vamos botar aqui YT de YouTube, tá? Multi-tenancy. TypeScript, ESLint, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente tem todo mundo aqui. Pronto. Então, deixa ele instalando aqui. Enquanto ele vai instalando, o que a gente vai fazer, tá? Que sistema vai ser esse que a gente vai criar, tá? Basicamente, vamos criar aqui um sistema de gerenciamento de tarefas multi-tenancy. Então, ele vai ter, por exemplo, lista de tarefas, né? Fica simplesinho, uma listazinha de tarefas. E ele vai ter vários clientes usando esse sistema. Então, se eu acesso pelo cliente 1, eu vou ter lá as listas de tarefas do cliente 1. E aí, vamos mudar até a cor, por exemplo, do site, para você conseguir ver, de fato, uma diferença, tá? Se eu acesso pelo cliente 2, eu vou ter, enfim, mesma coisa. Deu para entender, né? Então, ó, criamos aqui o nosso projetinho. Deixa eu acessar multi-tenancy. Pronto. Acessei aqui a pastinha dele. Agora eu vou abrir ele no VS Code. Então, deixa eu só abrir aqui no VS Code, fechar aqui o terminal, vou fechar, abrir esse daqui, pronto. Estou com o meu sisteminha aqui criado, do jeito que veio ao mundo, basicamente, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que a gente precisa é, eu vou rodar esse sistema, vou até abrir aqui o terminal, vou rodar o sistema, dar um clear, para limpar aqui, para a gente poder acessar. Então, npm run dev. Então, ó, tá aqui bonitinho. Deixa eu abrir aqui uma nova aba e vamos pegar aqui o link, localhost pasta 3000, porta 3000, e vamos acessar o sistema. Ele vai acessar aqui, vai aparecer aquela tela preta padrão do Next. Então, deixa eu só ele carregar, a primeira vez realmente demora um pouquinho, pronto, acessou. Projeto rodando. Aqui que vem um detalhe importante para a gente conseguir fazer a nossa simulação. Que é, eu falei para você que a gente vai ter vários clientes acessando um mesmo sistema, certo? Então, como é que eu vou fazer essa simulação aqui? Tem várias formas, como eu falei, né, de fazer ela. Uma das formas que a gente vai fazer aqui agora é através de vários domínios acessando esse cara. Para isso, a gente vai fazer uma pequena simulaçãozinha aqui, que é o seguinte, ó. Vamos abrir aqui o terminal. E eu não sei se você sabe, mas esse nomezinho localhost, ele faz uma referência a um IPzinho chamado 127.0.0.1. Ele é um IP
que não é um IP na verdade, né? É um IP que aponta para o seu próprio computador. E aí existe um atalho que se chama localhost para esse IPzinho, tudo bem? Onde é que estão esses caras? No seu sistema, independente de ser Mac, Linux, Windows, não importa, ele vai ter um arquivozinho chamado hosts, tá? Se você estiver no Windows, por exemplo, se eu não me engano, ele está em System 32, alguma coisa, enfim, dá para ver no Google aí. Onde está o arquivo hosts no Windows? Você vai ver aqui, tá? No Mac, ele está aqui. Vamos dar um sudo, você precisa de permissão de administrador, tá? Se você quiser editar esse cara. Tá no Windows, por exemplo, abre o bloco de notas com permissão de administrador e aí você vai atrás desse arquivo, tá? Então, aqui no caso do Mac ou no Linux, eu posso usar o comando sudo, vou usar o vim e o meu arquivo está em /etc/hosts, é no plural, tá? Dou um enter aqui, ele vai pedir a minha senha, pronto, acessou. Então aqui, ó, perceba, eu tenho aqui 3 atalhos já criados, são atalhos que o próprio sistema, né, ele cria, que é o IPzinho 127.0.0.1 aponta para localhost, ou melhor, localhost aponta para esse IP, né, é o inverso o processo. E aí o broad localhost aponta para, enfim, um outro IP aqui da placa física e um nome localhost também aponta para um outro IPzinho que é uma referência para a placa, para o próprio PC também. Eu posso adicionar outras opções, tá? Então, ó, como eu estou aqui no Vim, eu vou botar um i, vou dar um enter aqui e eu vou literalmente criar domínios que só vão funcionar, obviamente, no meu computador. Então, ó, 127.0.1, dou um tabzinho e eu coloco, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui o nome site, vou botar até cliente1.com. Não vou nem botar .com, vou botar aqui um ponto local, tá? Fica mais fácil, né? 127.0.0.1, cliente2.local, 127.0.1, cliente3.local. Então, estou criando esses atalhos literalmente. Vou salvar aqui, salvei o arquivo. Então, automaticamente já está funcionando. Eu acho que no Windows você tem que reiniciar o PC. Acho que hoje em dia não precisa não, mas antigamente precisava, tá? Então, vamos lá. Isso significa o quê? Significa que eu posso vir para cá e ao invés do nome localhost, eu posso colocar cliente1.local e aí, obviamente, tem a pasta 3000 ainda, né? Então, eu tenho que colocar ela. Então, http cliente1.local 3000. E aí, olha só, ele vai acessar esse sistema através, é só ele carregar aqui. A primeira vez, como eu falei, ele demora um pouquinho, tá? Então ele vai acessar esse sistema, olha lá, acessou e tá aqui o mesmo sistema funcionando. Ele mostra um não seguro aqui porque é HTTP, né? Não tem certificado SSL instalado aqui nesse domínio, tá? Então eu posso fazer a mesma coisa, vindo para cá, e eu ponho aqui um cliente 2.local, e aí porta 3000 do mesmo jeito. Agora, o que foi que eu acabei de fazer? Eu criei vários domínios diferentes apontando para o mesmo sistema. Então, olha só, cliente 1 está aqui, cliente 2 está aqui. Então, esse é um domínio, cliente 1, eu poderia criar aqui cliente1.com ou cliente1.com.br. Funciona do mesmo jeito, tá? Eu coloquei um ponto .local porque fica mais uma referência ao próprio PC, né? Mas não deixa de ser um domínio. Então, cliente 1, cliente 2, vou até abrir o cliente 3 aqui para a gente ficar com os 3 abertos aqui bonitinho, tá? Então, ó, 1, 2 e o 3 está abrindo aqui, ele vai carregar já já. Agora que vem a parte legal. Pronto, estou com os 3 aqui sistemas, todo mundo acessando através de domínios diferentes, apontando para o mesmo lugar, ok? Passo número 1. Eu preciso agora identificar qual domínio acessou o meu sistema. Por quê? São 3 diferentes, certo? Poderia ser 1000 ou 1 milhão, não importa. E aí, a partir desse domínio que eu identifiquei, eu vou fazer alguma coisa. Então vamos lá, ó. No Next, como é que eu faço para identificar qual foi o domínio que acessou esse meu sistema? O domínio se chama host, tá? Qual foi o host que acessou esse sistema? Então vamos vir aqui, por exemplo, no SRC. Vamos vir na própria página, essa página pretona, né? Enfim, que ele cria aqui. Vou reaproveitar ela, tá? Vou adicionar aqui só um async. E no próprio componente da página, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um headers list.
E aí eu vou usar um await headers, a funçãozinha headers que vem do next/headers, tá? Isso aqui ela tem que ser assim agora no Next 15. Se você está usando versões anteriores é um pouquinho diferente, não precisa do await, mas no 15 precisa desse carinha aqui, tá? Isso daqui faz com que eu pegue a minha lista de cabeçalhos. Dentre a minha lista de cabeçalhos, olha só que legal. Eu tenho o meu host. Então, headers list.get e eu pego aqui a propriedade chamada host. Isso significa que agora, ó, nessa variável host, eu tenho qual é o host que acessou esse meu sistema. E aí, aqui que vem a mágica do processo. Olha só, tá aqui numa variável, né? Eu vou pegar aqui, vou pegar esse texto aqui e vou colocar aqui, ó, um host, e vou botar a variável host. Salvei, vou até tirar esse outro negócio aqui para ficar só ele aqui nesse li, tá? Então, salvei. Agora vamos aqui no meu navegador e olha só o que é que vai acontecer. Deixa eu só atualizar aqui. E olha lá, cliente1.local. Olha aqui o que está aparecendo, ó. Host, cliente1.local. E aí a porta 3000 também, porque a gente está acessando uma porta diferente. No cliente 2, olha lá, cliente 2. No cliente 3, cliente 3. Perfeito? Então, conseguimos agora pegar cada um dos clientes baseado no domínio. Eu posso remover essa porta aqui se eu quiser também. Então, posso fazer o seguinte aqui. Aqui no próprio host, eu posso dar um split no 2 pontos e pego o primeiro item, tá? Que aí ele remove a porta, né, basicamente. Então, salvei. Vou vir para cá e olha lá, cliente1.local. Vim para cá, cliente2.local e esse terceiro aqui, cliente3.local. Legal? Então, acabei de criar aqui o primeiro item, o primeiro requisito para um sistema multi-tenancy, que é, no caso aqui eu estou usando domínios, né, para identificar o cliente e eu estou sabendo qual o domínio que acessou aquele meu sistema. Agora que vem a parte legal. Vamos personalizar esse cara. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um banco de dados com a lista dos meus clientes, tá? E aí eu vou cadastrar esses clientes aqui e aí, por exemplo, vamos botar uma cor diferente para cada um, que aí quando eu acessar o sistema, dependendo de qual domínio que eu acessei, a partir de qual domínio eu acessei, ele vai mostrar para a gente o sistema de uma cor diferente, tá? E aí a gente cria a lista de tarefas e aí vai mostrar listas diferentes também para você ver na prática como é que funciona. Então vamos lá, ó. Deixa eu parar a execução aqui para a gente só criar o banco de dados. Eu vou criar com o Prisma, fica mais rápido, né, para a gente criar. Então, npm e -d Prisma. Vou adicionar aqui o Prisma nas minhas dependências de desenvolvimento, tá? Quando ele adicionar, eu vou inicializar o Prisma. Enquanto ele está instalando aqui, ó, já instalou. Então, npx prisma init, para ele já criar aqui as configurações todas. Então, ó, criou aqui, tá aqui bonitinho. O .env já foi criado aqui, ó. Então, vamos só mudar aqui o usuário para Postgres, a senha para 1234, que é a senha padrão aqui do banco de dados local, né, do meu PC. E o nome do banco de dados. Vamos botar aqui YT underline multi-tenancy. Então, eu vou criar um banco de dados com esse nome aqui, tá? Então, salvei. Vamos vir aqui, eu vou abrir o Dbeaver. Estou aqui com o Dbeaver já conectado aqui no meu Postgres, né, no meu local. Vamos criar aqui um novo banco de dados. Então, ó, vim para cá. Nome do novo banco de dados. Dei um OK. Ele criou. Tá aqui, acessei ele. Vou acessar o public também. Não tem nenhuma tabela criada, certo? Agora que vem a parte legal. Vindo para cá. Vamos abrir aqui o nosso esquema para a gente criar o banco de dados, a estrutura, melhor dizendo, né, do banco de dados. Ah, mas eu não sei mexer no Prisma. Não se preocupa, se atenha. Isso aqui a gente ensina, se você for nosso aluno, por exemplo, a gente ensina tudo isso do zero aqui para você. Se atenha nesse vídeo a entender a estrutura de banco de dados, que eu vou te explicar agora, tá? Então, primeiro tabela ou model, enfim, que a gente precisa é um que vai armazenar os clientes que a gente tem. Então vamos chamar aqui de tenant, tá? Então esse tenant, ele vai ter um ID, que ele é inteiro, é o ID, e vamos botar aqui um auto increment nesse cara. Depois, ele tem que ter um host, certo? Então qual é o domínio, o host, enfim, etc.,
daquele tenant específico, que faz identificar aquele inquilino, por exemplo, tá? Então vamos botar aqui uma string e ela vai ser unique, ou seja, cada tenant, cada inquilino, ele vai ter que ter um domínio apenas e ele é distinto do amiguinho, certo? Depois, vamos botar aqui um nome para esse tenant. Então, vamos definir um nomezinho para ele, para a gente, enfim, pelo menos ter um nomezinho para esse cara, né? Então, e também vamos definir a cor principal. Então, main, vamos chamar de main color, string, e aí por padrão, eu vou colocar aqui o preto, tá? Então, eu não vou nem botar RGB, vamos botar aqui o nome, né? Black. Então, fica mais fácil. Tudo bem? Então, beleza. Então, criei aqui uma estrutura mínima para eu salvar os meus clientes. Agora, vamos para a parte número 2. As tarefas, né? Não a lista de tarefas, né? Então, vamos chamar de task. Eu tenho o ID inteiro, vai ser ID, vamos botar auto increment também. E aí que vem a parte legal. Ó, vamos criar primeiro a estrutura da própria tarefa. Então, vamos chamar aqui de label string, que vai ser o textinho da tarefa, né? Um textinho a gente vai chamar de label. Vamos botar aqui um completed, que é um boolean, ou seja, se a tarefa foi feita ou não, né? Aquela marcaçãozinha. Por padrão, a gente põe como não, tá? E, bom, de início, acredito que tá o suficiente, tá bom pra gente. Então, agora que vem a parte número 2. A tarefa, ela tem que estar associada com o quê? Com um tenant, concorda? Então, eu posso vir para cá e eu posso colocar, por exemplo, um tenant ID, que vai ser um int, já que o idzinho do tenant, né, é um int também. Então, coloquei aqui um tenant ID int. E aí eu vou fazer a integração, né, dessas dois carinhas aqui. Vou só colocar aqui um tasks no plural. Então, task é um array de task. Vou salvar aqui, ele cria para mim a relação. Botar minúsculo. Pronto. Então, criei essa relação. Vamos pegar esses dados aqui do Prisma e vamos traduzir em um banco de dados de verdade, né? Em tabelas, né, de verdade. Então, vamos rodar aqui o comando npx prisma migrate dev, o migrate inicial. Vamos botar init para ele começar a estrutura geral. Então, está gerando aqui os arquivos, enfim, tudo mais bonitinho. Carregou, gerou, maravilha. Vamos limpar. Vamos vir aqui no nosso banco de dados. Eu vou atualizar. Quando eu atualizo, olha lá, eu tenho agora uma tabela chamada tenant. Vamos até abrir ela. Tá aqui, ó, não tem nenhum dado. Então eu tenho o ID, eu tenho o host, eu tenho o nome e eu tenho a cor principal, ok? E eu tenho uma outra tabela chamada task, que nela eu tenho aqui a minha lista de tarefas, por exemplo, tá? Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos criar 3 registros diferentes, então, para os meus tenants, né, para os meus clientes. Então o primeiro, cliente1.local, é o host que vai identificar quem? O meu cliente 1. E a cor principal, vamos manter aqui o preto. Salvei, gerou aqui o primeiro cliente, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos para o próximo cliente. Cliente2.local. O nome desse cara vai ser cliente2. E a cor, vamos botar aqui um blue, tá? Um azul. Vamos salvar, criou cliente 2. E o cliente 3, ó. Cliente3.local. Cliente 3 e a cor desse cara vai ser vermelho. Então, salvei, pronto. Criei aqui o cliente 1, 2 e 3. Cada um tem um host, então identifica, né, quem é aquele cliente, por exemplo. Então, com isso, eu já consigo, eu já sei o host. Pelo host, eu consigo identificar quem é o cliente que está me acessando. Então, perfeito. E aí, nas tasks aqui, a gente pode criar aqui, vamos criar o seguinte, ó. Para o tenant 1, eu vou ter aqui fazer as malas. Vamos criar aqui umas 2 tarefas para o tenant 1, tá? Tenant 1 eu tenho que fazer as malas e comprar as coisas. Perfeito. Show de bola. Estou aqui com as tarefinhas para o tenant 1. Vamos criar uma para o tenant 2. Para o tenant 2 é comprar não, né? Só tem que comprar e fazer. Então vamos botar um vender. Vender o bagulho. Show de bola, ele já vendeu, então vamos botar como true aqui, como feito. Perfeito. Então, o tenant 2 só tem uma tarefa. E o tenant 3, ele vai ter
fazer coisa X, ele vai ter, vamos botar aqui um outro, vamos botar um fazer coisa Y e uma outra tarefinha, fazer coisa Z. Perfeito. Então, salvei. Pronto. Tenho aqui as tarefas, né, para cada um dos tenants, por exemplo. Então, isso significa o quê? Como é que o meu sistema tem que funcionar? Se eu acessar com o tenant 1, só vai aparecer essas duas. Se eu acessar com o tenant 2, só vai aparecer uma. E um tenant 3, as 3, né? Então, ó, acessando aqui, se eu acessei com esse domínio, só tem que aparecer aqui duas tarefas. Nesse outro, uma, e nesse outro, 3 tarefas, ok? Vamos passo a passo para a gente fazer. Primeiro passo, eu preciso identificar quem é o meu tenant, qual o cliente que eu acessei, certo? Então, ó, deixa eu fazer o seguinte, agora eu vou tirar esse lixo aqui que eu fico muito agoniado. Então, export, default, async, function page, aí eu vou pegar aqui e vamos colocar aqui uma divzinha com uma H1, página show. Vou importar aqui esse headers. E aí eu vou botar aqui um p host, 2 pontos, e o host que estava aparecendo, né? Então, salvei aqui. Vamos rodar meu projeto novamente, tá? Uma páginazinha mais simples, que fica mais fácil da gente identificar. Então, ó, inicializando aqui. Vamos atualizar aqui toda essa galera, os meus 3 projetos aqui. Ele vai atualizar e vai, enfim, carregar todo mundo aqui bonitinho. Então a telinha vai ficar só com aquelas duas informaçõezinhas que eu criei, tá? Então, tá só atualizando aqui, pronto. Então, ó, página show, host, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Perfeito, maravilha. Agora que vem a parte legal. Então, seguinte, a gente precisa, uma vez de posse desse host aqui, eu preciso identificar agora quem é o cliente, certo? Para eu saber duas coisas, na verdade. A primeira, eu preciso saber a cor, o nome do cliente e a cor que eu tenho que pintar a minha página, né, o meu site, por exemplo, tá? Então, deixa eu vir aqui no layout. Eu acho que é nesse cara que ele está pintando aqui. Deixa eu tirar esse class aqui do body, porque eu não quero que o bagulho fique preto na tela, ainda está preto. Eu acho que é no globals. Acho não, é no globals. Então, vamos remover aqui, vou deixar só o tailwind aqui em cima e vou remover esses caras aqui. Então, removi. Agora, só atualizar aqui para ver se ele vai parar de ficar preto, porque eu não quero ele com um background preto. Por quê? Cada cliente tem um background, então eu quero que ele fique branco. Agora sim, ó, todo mundo branco, perfeito. Então, agora de posse disso, deixa eu fechar o layout aqui. Então, de posse disso agora, vamos para o passo 1. São 3 passos, na verdade, né? Passo 1, identificar quem é o cliente, quem é o tenant. Passo 2, aplicar as informações do tenant, no caso a cor, o nome, enfim. E passo 3, mostrar a lista de tarefas daquele tenant, tá? Então vamos lá. Vim para cá, criar uma pastinha chamada Services, só para a gente organizar minimamente, tá? Eu vou focar, claro, em mostrar para você o que o multi-tenancy, como que o multi-tenancy funciona. Então, novo arquivo aqui, vamos chamar aqui de tenant.ts, e aí vou criar uma funçãozinha aqui, por exemplo, de getTenant. Funçãozinha assim que eu recebo o host, que é um string, e aí eu vou usar esse host para quê? Para eu conseguir identificar ele no banco de dados. Vamos só pegar outro detalhezinho aqui. Pegar aqui o libs, criar aqui o arquivozinho auxiliar do Prisma. Ele nunca cria esse cara, não sei porque ele nunca cria, porque eu vou até pegar uma colinha aqui. Tem na documentação, tá, esse arquivo. Então, se você não sabe mexer no Prisma, não se preocupa. Cadê? Eu vou abrir a documentação aqui mesmo. Então, Prisma, vou procurar junto com você, fica até melhor. Então, vindo para cá. Eu tenho, não é nesse Quick Start, é no Prisma ORM. Eu tenho aqui Setup and Configuration, acho que é aqui em Database Connection. Aqui em One Global Instance. Não é aqui, aqui, pronto. É esse cara aqui. Então, copiei esse cara, colei ele aqui
Não vou explicar, tá? Isso aqui eu explico em detalhes se você for nosso aluno, tá? Aqui não interessa para nossa aula. O que interessa é o seguinte. Agora eu consigo, com o host, saber quem é o meu cliente. Então, vamos lá. Tenant await prisma.tenant.findFirst. E aí eu venho para cá e eu digo que ele vai achar aqui através do host. E aí eu vou, na verdade eu já vou retornar esse cara diretamente. Faz a pesquisa e já retorna. Então, vamos usar na minha página aqui agora. Ó, tenho o meu host. Então, o tenant vai ser await get tenant. Mandei meu host, ele vai retornar para mim, esse host pode ser indefinido, né? Então, se não tiver o host, retorna nulo. E se tiver, ele vai pegar o tenant. Se ele achar o tenant, beleza, ele vai mostrar aqui as informações do tenant. Então, vamos lá. Vamos vir para cá. E vamos botar aqui, sei lá, nome do cliente. A gente põe aqui tenant. Eu tenho aqui o name, né? E a própria página, eu já vou colocar aqui a cor bonitinha para ela. Então, vou botar um class name aqui, tem que ser dinâmico. E eu vou botar um BG. E aqui eu vou botar um tenant.mainColor, já que é uma cor que é o nome, né? Então, BG Black, BG, enfim, tudo bonitinho aqui. Então, ponto 500. Então, ele pega aqui um BG Red 500, enfim, tudo mais, tá? Então, salvei. Eita, acho que o preto que não vai funcionar, né? Porque não tem BG Black 500. Sem problema, a gente conserta já já. Então, vamos só verificar. Ah, não achou o tenant. Por algum motivo, sei lá, o usuário foi deletado, não existe, enfim, não importa. Return nulo. Ou você pode mandar o cara para uma página dizendo esse cliente não existe ou página não encontrada, enfim, não importa. Então, aqui eu não preciso mais da interrogação. Vamos ver se funcionou. Então, vindo para cá, atualizando esse cara. Olá, nome do cliente, cliente 1. Então, ele já pegou a informação do banco de dados. Acessei nesse domínio, ele já identificou o cliente. Esse daqui, cliente 2, e esse daqui, cliente 3. O background não funcionou em nenhum. Então, vamos agora identificar o porquê que ele não funcionou em nenhum. Eu vou mudar, vou fazer o seguinte. Para um BG, vindo para cá, vou botar um tenant.bg mainColor. E aí aqui ele vai, deixa eu ver se ele funciona assim. Dá um Ctrl. Vamos ver o que é que ele botou aqui nesse body. Só para a gente ver. BG Black. Ah, beleza. Assim realmente não vai funcionar. Mas, se eu for no banco de dados e trocar do nome para o RGB, vamos ver se ele funciona no preto. Então, atualizando. BG era para funcionar, né? Esse BGzinho aqui, ele, teoricamente, ou eu fiz alguma coisa errada aqui no meu BG. Não fiz nada errado, né? Tá, vou fazer o seguinte, não vou ficar perdendo tempo para botar essa corzinha aqui. Vou fazer o seguinte. Botar um bom e velho style, background, color, e aí tenant.mainColor. E aí ele vai pintar, pelo menos essa área, né, de preto. Ó, pintou essa área de preto. E aí eu posso fazer o seguinte. Posso colocar aqui uma altura mínima de 100 VH. E aí ele vai pegar a tela toda agora. Tá? E aí fica preto. Tudo bem? Vamos colocar aqui um color. A cor do texto fica branco. Para pelo menos eu ver o texto, né? Atualizando aqui. Para ele atualizar bonitinho e aparecer a cor. Eu coloquei certo? Color branco. Pronto. Agora funcionou. Então, esse cara aqui vai ficar preto. Esse aqui ficou azul. E esse aqui ficou vermelho. Quase que fiquei cego agora. Então, olha lá. Funcionando bonitinho aqui. Cada cliente que eu acesso, o sistema é o mesmo, mas o sistema comporta-se de forma diferente dependendo de quem está acessando, né? E agora, vamos para a próxima parte, que é a parte da lista de tarefas. Eu poderia criar um componente, eu vou criar um componente, né? Vamos deixar minimamente organizado.
components. Vamos vir para cá e criar aqui uma task list. Expo task list async. E aí, vou botar nenhuma div, vou botar uma UL, que vai ser, né, uma UL. 3 pontinhos aqui por enquanto. E logo abaixo aqui do nome do cliente, eu vou colocar uma linha horizontal e depois uma task list, que é a lista das tarefas, né? Em outras palavras. Então, tenho aqui página show, tem o nome do cliente e agora vamos botar a lista desse cliente. Então, eu já tenho aqui o meu tenant, beleza? Agora, o que é que eu tenho que pegar? As tarefas, né, desse tenant. Então, em Services, eu vou criar um novo carinha chamado Task. E aí, primeira coisa que eu pego aqui é um Get Tasks Async. E aí, quem esse cara recebe? O ID do tenant. Eu posso colocar aqui um tenant ID, que é um number, né? Então, e aí eu pego através desse tenant ID, eu pego as tarefas daquele tenant. Então, em um sistema multi-tenancy, toda e qualquer requisição, aliás, tipo assim, 99% das requisições, elas têm que ter obrigatoriamente o filtro do tenant, tá? Porque senão eu pego informações gerais, eu não posso nunca pegar informações gerais. É sempre tudo é filtrado para aquele cliente específico, tá bom? Então, vamos lá, pegar as tarefas aqui. Eu tenho que ter o tenant ID. Então, eu posso colocar isso, sei lá, eu posso colocar, aqui é uma boa ideia, por exemplo, se você está usando o Next, o React, ou enfim, o que é que seja essa tecnologia, você pode usar um contexto. Então, você adiciona no contexto o tenant, e aí em qualquer lugar eu não preciso nem passar como parâmetro. Eu pego do contexto mesmo, por exemplo, esse tenant, tá? Aí é um pouquinho mais avançado para esse vídeo no YouTube aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui const tasks await, e aí vamos pegar aqui o Prisma, task.findMany, ou seja, ache vários registros, em que o tenant ID seja o que eu acabei de passar. E aí, novamente, eu vou retornar diretamente à minha lista de tarefas. Vamos vir na página não, no meu componente, e vamos nele fazer essa requisição. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui nesse meu componente, eu vou receber qual é o meu tenant. Se eu tivesse um contexto, não precisaria, né? Como eu não tenho um contexto, eu venho para cá e eu ponho tenant, ou posso chamar tenant ID, eu mando aqui, ó, tenant.id. E aí eu recebo aqui no meu componente uma prop, tenant ID, type props, vou criar aqui um typezinho para ela, tenant ID, que é um number. Recebi. Agora eu acesso a minha função que eu criei para pegar as tarefas, né, daquele tenant específico. Então, const tasks await get tasks, a função que eu criei, e eu mando o meu tenant ID. E aí eu venho para cá e eu pego tasks, dou um map nela, e aí eu pego aqui o item, boto um li, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, vou botar o key, item.o idzinho, item.label, para mostrar o nome daquela tarefa. Perfeito? Vamos ver na prática. Vindo para cá, olha lá, eu tenho o cliente 1, ele aparece fazer as malas e comprar as coisas. Se eu acessar no cliente 2, além do site ficar azul, eu tenho aqui, ó, vender o bagulho. Então, show de bola. E se eu acessar no cliente 3.local, além do site ficar verde e eu ficar cego, ele vai aparecer fazer coisa X, fazer coisa Y e fazer coisa Z. Então eu tenho aqui agora, ó, um sistema só, que dependendo do domínio que eu acesso ele se comporta de forma totalmente diferente. Isso aqui é um sistema multi-tenancy. Simples assim. Legal? Claro, eu criei um sistema ultra mega simplificado para que o vídeo não tenha 200 horas, né? E você consiga entender na teoria
e na prática como fazer. Aqui que vem os ensinamentos gerais, tá? Um resumo geral do vídeo aqui para você entender bonitinho. Um multi-tenancy, um sistema multi-tenancy, ele tem que ter alguma forma do cliente conseguir identificar quem é que está... Do cliente não, do sistema, né? Conseguir identificar quem é o cliente que está acessando aquele sistema. Tudo bem? Quer seja um domínio diferente, como a gente fez aqui, quer seja um item na URL, então o sistema.com/cliente X, tá? Acontece também dessa forma. Ou então algum cookie, algum dado que está sendo mandado num API, num cabeçalho, enfim, alguma forma, um sinal de fumaça para que o sistema saiba quem que está acessando aquele sistema. Tudo bem? Então, isso é o passo 1 e primordial. A dica número 2. Se você for colocar, por exemplo, fazer um banco de dados único para todos os tenants usarem esse banco de dados, primeiro, tudo tem que identificar de quem é aquele dado, tá? Qual tenant, qual cliente, né, é aquele dado, tá? Sempre, sempre, sempre. E quando você for consultar essas informações, consultar, inserir, deletar, atualizar, tudo. Todo o seu código ele tem que sempre ter o cuidado, tá? Para que todas as operações de CRUD, por exemplo, elas tenham esse filtro do tenant. Então, sempre você tem que ter o ID do tenant para você conseguir fazer qualquer operação. Tem que ter o ID do tenant, tá? Para que aqui não corra o risco de jamais eu pegar, ó, na minha tela aqui, jamais, vou até botar eu maior, jamais você tem que correr o risco de eu acessar aqui através de cliente 1 e ele aparecer todas as tarefas. Tipo acontecer isso aqui, ó. Se eu vim aqui no task, eita, sem querer eu criei aqui o get tasks e ele não leva em consideração o tenant. Olha o que é que vai acontecer. Quando eu acessar aqui, se eu atualizar aqui a minha páginazinha do cliente 1, por exemplo, olha o que é que vai acontecer. Ele está rodando? Tá. Olha só. Apareceu aqui fazer as malas, comprar as coisas, vender o bagulho, fazer coisa X, enfim, apareceu, ó, todas as tarefas. Isso aqui jamais pode acontecer. Então, todo cuidado quando você cria um sistema para todas as operações, você fazer sempre esse filtro. Que aí, ó, cliente 1, só aparece as coisas dele. Ah, vou adicionar. Sempre adiciona, mandando o Tenant ID também, tá? Cliente 2, mesma coisa. Cliente 3, mesma coisa, tá? E aí, por exemplo, vou fazer utilizando bancos de dados diferentes. Nesse caso, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque toda a preocupação é na hora de conectar com o banco de dados, certo? Como eu vou ter vários bancos de dados, então, quando eu crio um tenant novo, eu tenho que criar junto com ele um banco de dados diferente, concorda? E aí é o cliente 1, beleza, então eu vou conectar no banco de dados do cliente 1. E aí tudo que eu fizer, as requisições que eu fizer, obviamente só vão vir as informações do cliente 1. Isso torna o processo um pouco mais seguro, né? Eu já comentei sobre isso, mas ao passo que torna também a manutenção mais complicada, a atualização mais complicada. Fez uma alteração no banco de dados, na estrutura, adicionei uma coluna nova. Eu vou ter que ir agora em todos os clientes, todos os bancos de dados, adicionando essa coluna nova. Entende? Então, é aquela troca. Sempre tudo na programação, a gente faz uma troca. Conveniência, com segurança, com desempenho, enfim, a gente harmoniza todo esse processo para sair um sistema legal e funcional e com uma manutenção, né, facilitada também, que é sempre importante. Tudo bem? Então, ó, vem para cá, sistemas diferentes, com dados diferentes também, tudo filtrado, tudo bonitinho, criado para você aqui. Legal? Eu espero que você tenha com esse vídeo, que ficou, claro, um pouco longo, né? Mas ele explica na teoria técnica e na prática como que faz um sistema multi-tenancy. Beleza? Maravilha, então. Até o próximo vídeo com muitas mais novidades. Se você não é inscrito, é obrigatório. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, aperta no botão de se inscrever agora. E o like, ele obviamente é obrigatório. Se você não der like, eu vou na sua casa e vou bater em você sim. Beleza? Tô brincando, tá? Então, pessoal, Então, pessoal, até o próximo vídeo e tchau, tchau, valeu, falou! E quer aprender a programar? Link na bio.